Olá! Vamos falar um pouquinho sobre engajamento de alunos nessa realidade que a gente está vivendo com as aulas virtuais? A gente tem recebido aqui uma série de dúvidas de professores dizendo o seguinte: poxa, o que eu posso fazer para que os meus alunos fiquem mais engajados com as aulas, sejam mais participativos, abram mais as câmeras? Como é que a gente faz? Aí eu acho que uma dica bacana para professores de ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, é olhar um pouquinho para as práticas da educação infantil e pensar o que é que a gente pode aprender com elas. Na educação infantil, a gente precisa trabalhar em cima do interesse do aluno. As crianças pequenas se dispersam muito facilmente, perdem a atenção muito facilmente. E agora, essa realidade chega para os alunos maiores também, a partir do momento em que eles têm no mesmo equipamento que eles acessam as aulas, todas as possibilidades de jogos e de atrativos e vídeos que a internet dispõe. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa necessariamente considerar o interesse desses alunos. E aí, aquela velha pergunta que bate pra gente na escola sempre: por que é que eu preciso aprender isso? Para que eu vou usar isso na minha vida? Isso precisa entrar em jogo. A gente precisa entender que quando os alunos estão interessados, comprometidos e quando eles entendem por que eles precisam aprender aquilo, isso faz muito mais sentido para eles. E muitas das vezes a resposta pode vir dos próprios alunos. Se a gente pergunta para eles: pessoal, o que eu posso fazer nas nossas aulas para que elas fiquem mais interessantes para vocês? Alguém tem uma sugestão de vídeo ou de game que a gente possa trazer para a aula, ou alguma coisa que a gente possa fazer para que a aula se torne cada vez mais interessante? Como é que a gente pode desenvolver um trabalho participativo aqui? Pensar fora do quadrado não significa necessariamente que a gente precise ter total capacidade de criar estratégias sozinhos. A ideia de professor-tutor é aquela ideia que coloca o professor em coprodução com o aluno. A gente pode criar novos mecanismos juntos, a gente pode criar novas formas de trabalho juntos e a gente pode entender e aceitar tranquilamente a noção de que muito provavelmente os nossos alunos vão dominar a tecnologia melhor do que nós. Eles são uma geração multitelas, eles são uma geração que aprende a lidar com a tecnologia, botões, aplicativos, games, de uma forma muito mais natural do que nós aprendemos, porque nós somos de uma geração analógica. Então, por que é que a gente não pode somar forças? A hora que a gente conseguir entender que a aula online não pode ser uma simples reprodução da aula presencial, mas que a gente pode ter acesso a inúmeros benefícios e inúmeros artifícios para tornar essa aula mais interessante, aí eu acho que a gente começa a traçar um novo caminho e encontrar outro tipo de luz no final desse túnel desafiador que é encarar o ensino online. Então, se eu puder deixar uma dica para vocês hoje, é essa. Respondam a essa pergunta: como é que eu posso pegar a ajuda dos meus alunos para tornar as minhas aulas mais interessantes? E aqui vale lembrar que o processo de inovação ele não precisa ser completo da noite para o dia, ele pode ser gradual, a gente sobe um degrau por vez. Isso é muito bacana, porque a gente tem tempo de ir aprendendo, aprimorando, aprendendo e aprimorando de novo. O importante é a gente se manter nesse fluxo. E os alunos podem ser ótimos aliados nesse processo. Vamos aprender juntos?